Quando é o momento de procurar um psicólogo? Vamos falar sobre isso, gente? Já já, depois da vinheta. Programa Poeticamente com Samantha De Pieri. Programa Poeticamente com Samantha De Pieri. Oi, gente! Meu nome é Samantha De Pieri. Eu sou psicóloga, também poeta, pintora. E hoje eu vou responder a uma perguntinha que muita gente às vezes se faz, né? Ou fica na dúvida quando o assunto é psicólogo. Qual é o momento certo de procurar um? Será que eu tô precisando? Será que aquela pessoa, aquele meu ente querido, precisa? Como abordar isso? É sobre isso que eu quero falar hoje, gente. Então, quando a pessoa está se sentindo um pouco deprimida, né, mostrando aí alguns sinais de depressão, que nem sempre a gente sabe, né, se autodiagnosticar, e com certeza um profissional vai poder fazer isso. Então, uma tristeza que não é comum, cansaço, né, não tá conseguindo dormir ou tá dormindo demais, a alimentação também, ou tá comendo demais ou não tá conseguindo comer. Geralmente esses problemas assim, esses transtornos acabam afetando o tripé da saúde, né? Como eu já comentei aqui, se eu não me engano, no segundo episódio, que é uma boa alimentação, qualidade de sono e exercícios físicos. Então, se você tá sentindo aí, não tá sentindo vontade de fazer nada, alguma mudança na sua rotina, tá sentindo aquela angústia, aquele vazio, ou mesmo tá passando por uma situação difícil aí, como o luto ou a troca de um emprego, né, que às vezes é uma mudança drástica na vida, né? Várias situações, né, gente, que a gente sente, né, quando precisa de uma ajuda de alguém, e uma ajuda profissional com certeza é o melhor caminho. Então, gente, quando a ansiedade também tá meio fora de controle, né, quando a gente anda meio estressado, irritado, além do normal, então toda essa mudança no humor, né, e na rotina, assim, às vezes até sem uma causa aparente, né? Às vezes pode ser também uma disfunção, né, cerebral, tá faltando alguma química ali no cérebro, e isso aí daí vai ser tratado, né, através de medicação com um psiquiatra, né? Mas isso pode ser também se iniciar com uma psicoterapia, gente. Psicoterapia, vocês não precisam ter medo. E não é vergonha nenhuma procurar um psicólogo. Não é coisa pra louco, né? Que antigamente se falava isso, eu mesma já fui ameaçada na minha família com o psicólogo, com o psiquiatra, que eram ameaças, né, gente? Como se fosse um bicho-papão. E, gente, não é sinal de fraqueza. E, inclusive, ao contrário, é sinal de força, de a pessoa querer estar bem, de ela saber, ter consciência de que pode estar melhor e mais satisfeito com a sua própria vida. Então, só os fortes, né, gente, é que buscam uma melhoria e encarar seus próprios demônios, como a gente fala também, né? E por que não? Então, às vezes, é muito comum, né, que a gente passe por situações complicadas, tanto profissionais quanto pessoais. E um profissional, né, de psicologia, o que ele pode fazer por mim? Bom, gente, o que o profissional pode fazer? Ele estudou, né, técnicas para poder ajudar o ser humano a enfrentar, né, as dificuldades do dia a dia, da vida, né? Encontrar mesmo um sentido. Às vezes a gente está meio deprimido, meio para baixo, porque realmente falta um sentido. E esse profissional, ele vai
Ele não vai te dar conselhos ou te dizer vai por aqui que é melhor, não faz isso. Não é bem assim, né, gente? Não é tipo, não vai te ditar o caminho. Ele vai fazer você descobrir o seu caminho, o seu próprio caminho, né? Te direcionar. Então aquele emaranhado de ideias, aquelas coisas confusas na sua mente, né? O psicólogo ele vai ajudando. É como se os teus pensamentos, tem até umas ilustrações assim, né? Duas pessoas conversando, uma de frente para a outra, o psicólogo e o paciente ou o cliente. E na cabeça do paciente tá ali um novelo de lã todo emaranhado, um monte de fio. Novelo de lã eu usei aqui, mas um monte de fio. E o psicólogo tá ali puxando o fio da meada e fazendo um novo novelo bem enroladinho, bem fácil de se perceber a trajetória, o que está acontecendo, o momento atual, as possibilidades futuras. Então ele vai ajudar aí a elaborar estratégias, né, de enfrentamento e vai te ajudando a descobrir um sentido, né? Porque o que a gente precisa ter na vida realmente é um propósito, né? Como foi falado no episódio anterior, que daí a gente sente aquele entusiasmo pela vida de fato. E muita gente fica se perguntando aí, né, como é que deve ser dentro de um consultório de psicologia, né? Será que eu vou ter que me deitar naquele sofá? Muita gente já deve ter visto, né, em filmes, em imagens, o temido divã, né, temido aí para muitos. Mas não, gente, ninguém é obrigado a deitar no divã, se houver um, né, é mais comum aí na psicanálise, né. E, gente, é uma consulta, né, com um profissional, você vai sentar na frente dele e vai ser uma conversa tranquila, gente. Você vai contar o que te levou até ali, tudo no teu tempo. Não vai ser obrigado a confessar segredos, revelar nada que não queira, não dividir nada que não esteja preparado. Por isso que o psicólogo vai estar aí te ajudando com o seu tempo, porque cada caso é um caso. E o profissional vai te receber sem julgamentos, sem críticas, num ambiente bem acolhedor. E eu tenho certeza que vai ser um momento muito gratificante. Pode sim ser difícil, e geralmente é para quem não está acostumado, né? A minha primeira vez, a minha primeira experiência com uma psicóloga foi bem difícil. Me deu crise de ansiedade. Mas confesso que foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida e realmente salva, gente. O autoconhecimento, sabe, quando abre um leque de possibilidades na vida que às vezes nem a gente percebia. Então, o quanto é importante. É uma viagem interior maravilhosa, gente. E vai ser um espaço só seu, com o seu profissional. E eu tenho certeza que vai ser muito especial, vai dar vontade de conversar por horas. Claro que vai ter dias que você não vai estar afim de falar nada e tranquilo também. Pode entrar e sair sem falar nada. Mas vai ter dias que vai dar vontade aí de trocar bastante ideia, tenho certeza. E depois me deixa aqui nos comentários se você já teve, né, psicoterapia, o que achou, se pretende procurar um psicólogo. E se for procurar, me conta aqui como é que foi a experiência, tá bom? Quero saber, hein? E se você perceber que alguém precisa dessa ajuda, como abordar esse tema com a pessoa? Às vezes o outro não tá aberto a isso e pode até sim ficar chateado, mas quando a gente gosta muito de alguém, a gente precisa também às vezes forçar um pouquinho. Um pouquinho, gente. Vamos lá. Como chegar e falar com a pessoa? De repente contar a sua própria experiência, se já passou por isso, né? Como foi essa experiência com
um psicólogo, quanto ajudou, né? Compartilhar a experiência pessoal eu acho muito válido. Muito válido. E tratar a pessoa com bastante carinho, empatia, sem julgamentos, gente, sem criticar, porque a história de cada um é muito pessoal, né? E às vezes o que é tão simples para um pode ser uma montanha enorme de obstáculos para outro. Então a gente tem que ter muito respeito, porque é um processo bem pessoal, né, gente? Só que quando a gente realmente faz por amor a outra pessoa, quando a gente realmente se importa, com certeza a gente arruma um jeitinho bem legal de falar e quem sabe salvar uma vida, não é mesmo? E hoje o programa vai ficando por aqui e eu agradeço a sua companhia. Espero aí que eu possa ter te ajudado de alguma forma ou quem sabe te ajudar a ajudar alguém. E é isso, gente. Transforme a sua vida poeticamente. Tchau, tchau! Programa Poeticamente com Samantha De Pieri. Programa Poeticamente com Samantha De Pieri. Programa Poeticamente com Samantha De Pieri. Programa Poeticamente com Samantha De Pieri.